Meu nobre, se você acha que a inteligência artificial serve apenas para gerar imagens esquisitas na internet ou para resumir relatórios que você claramente não tem paciência para ler, eu preciso te dar um choque de realidade agora. Enquanto a maioria das pessoas discute se a IA vai roubar o emprego de ilustradores ou programadores, no silêncio dos maiores centros de pesquisa do mundo, ela foi liberada para fazer algo muito mais ambicioso e absurdo, partindo de análise de estrutura bruta do universo, sinais de rádio cósmicos, geometrias moleculares, fósseis esquecidos e até acústicas dos oceanos. E o que essas IAs começaram a encontrar lá dentro está deixando muitos cientistas sem dormir. A inteligência artificial começou a mapear padrões que a biologia humana nos impede de ver. Ela descobriu medicamentos impossíveis, leu documentos transformados em carvão há 2000 anos atrás e até conseguiu traduzir uma linguagem secreta que estava debaixo dos nossos olhos durante milênios. Nós achávamos que estávamos apenas a criar uma ferramenta para nos imitar, mas a verdade é que nós construímos um novo par de olhos para a natureza. E o que ela está a ver é fascinante e um pouco perturbador também. Então fica até o final comigo, porque a última coisa que essas IAs conseguiram fazer vai te deixar pirado por um bom tempinho, cara. E a primeira grande bizarrice desta nova era aconteceu quando os cientistas decidiram testar essa visão digital no laboratório mais caótico do planeta, dentro da química invisível que dita quem vive e quem morre. Para compreendermos o tamanho do absurdo dessas descobertas, temos que primeiro aceitar uma falha da nossa própria natureza. O cérebro humano é uma máquina fantástica de sobrevivência, mas tem um defeito de fábrica. Ele ignora quase tudo o que acontece ao nosso redor para evitar que ficamos loucos. Os nossos olhos só captam uma fração minúscula de luz, os nossos ouvidos só escutam um intervalo limitado de frequências. Fomos programados pela evolução apenas para detectar padrões práticos de curto prazo, como o movimento de um predador no mato ou até um formato de rosto familiar. Um cientista humano, por mais genial que ele seja, passa a vida inteira limitado pelo que ele aprendeu na sua especialização. Ele tem vieses políticos, dogmas acadêmicos e cansaço físico. Se a comunidade científica diz que uma molécula X não pode reagir com a molécula Y, o cientista dificilmente perderá 10 anos da sua carreira tentando juntá-las. Mas a IA não sabe o que é um dogma humano, ela não tem preconceitos acadêmicos. Para um algoritmo de aprendizagem profunda, o universo não é feito de histórias, cores ou até regras sociais. O universo é feito de dados puros, números, matrizes, probabilidades e frequências. Quando entregamos um volume massivo de informação para uma IA, ela dá um passo para trás e enxerga uma imagem que a nossa mente nem sequer tem vocabulário para descrever. É como se fosse olhar para uma parede chapiscada e cheia de imperfeições. Nós só vemos pontos cinzentos e aleatórios, mas se mudarmos a iluminação e dermos 10 passos para trás, a IA prova-nos que aqueles pontos formavam na verdade uma pintura hiperrealista. E o primeiro local onde essa pintura oculta se revelou foi no laboratório do MIT, onde uma máquina ignorou completamente as leis das medicinas tradicional para criar uma nova arma contra um dos monstros mais perigosos da atualidade. Existe uma superbactéria no mundo chamada Acinetobacter baumannii. Ela está no topo da lista de ameaças mais críticas da Organização Mundial da Saúde porque aprendeu a resistir a praticamente todos os antibióticos que a medicina desenvolveu. Só para você ter uma ideia da dimensão disso, se você contrair essa infecção no ambiente hospitalar, as opções do médico são quase nulas, cara. Em 2020, investigadores do MIT decidiram mudar as regras do jogo. Em vez de passarem anos e anos a testar compostos químicos manualmente na bancada, eles ensinaram uma IA a compreender o mecanismo molecular de como diferentes compostos atacam os organismos. Depois mandaram o algoritmo revistar uma biblioteca digital com mais de 6.000 compostos químicos diferentes em busca de um assassino específico para esta superbactéria. Então a máquina escolheu uma molécula bem específica. E ok, mas qual é o problema de tudo isso? Para os médicos humanos, aquela escolha parecia absurda demais. A estrutura química daquela molécula era completamente diferente de tudo que a ciência médica utilizava como antibiótico. Ela tinha sido desenvolvida anos antes para ser um potencial medicamento para diabetes, mas tinha sido descartada por falta de eficácia. Nenhum cientista humano passaria a vida testando um remédio falhado de diabetes contra uma superbactéria. Mas aí havia uma assinatura geométrica oculta que os humanos ignoravam completamente. Os cientistas pegaram na indicação da máquina, testaram ela em laboratório e o resultado foi avassalador, cara. A molécula simplesmente aniquilou a superbactéria em menos de 24 horas. Então eles a batizaram como um composto helicina, uma homenagem direta ao computador HAL 9000 do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Inclusive é um filmaço que eu recomendo demais, inclusive o livro também, que é ótimo, tá bom? E isto foi apenas o início do abalo da IA na biologia. Pouco tempo depois, o sistema AlphaFold, desenvolvido pela DeepMind, resolveu um mistério de 50 anos da ciência. Prevê o formato exato como as proteínas se dobram no espaço tridimensional. A aplicação prática disto na oncologia foi totalmente histórica. A IA começou a analisar proteínas mutantes causadoras do cancro. Os médicos sabiam que essas proteínas existiam, mas eles consideravam elas intratáveis, porque a superfície parecia perfeitamente lisa e impenetrável aos fármacos. A IA analisou os modelos e descobriu que os cientistas designam agora por bolsos ocultos. Imagine uma parede de rocha perfeitamente polida, onde nenhum alpinista consegue subir. A IA simplesmente descobriu fendas microscópicas
microscópicas invisíveis nessa parede, portas de entrada escondidas onde novas moléculas de medicamento se podem encaixar perfeitamente para desativar o cancro a partir do interior da célula. A IA provou que consegue enxergar o que está invisível por ser microscópico, mas o que acontece quando apontamos esta mesma tecnologia para o que está invisível por ter sido apagado pelo tempo, ou por ser grande demais para nossa escala? No sul do Peru fica um dos maiores enigmas da arqueologia mundial: as linhas de Nazca. Desenhos colossais gravados no solo por uma civilização antiga há mais de 2000 anos atrás. Figuras de macacos, baleias, aves e formas geométricas complexas. Historiadores e exploradores passaram as últimas décadas sobrevoando a região em pequenos aviões e analisar fotografias aéreas para tentar encontrar novos desenhos. Julgava-se que o mapa estava completo. Afinal, como seria possível esconder um desenho com o tamanho de um campo de futebol no deserto plano e aberto? O problema é que a erosão do vento e o passar dos séculos quase apagaram os relevos da Terra. Para o olho humano lá do alto, aquelas marcas parecem apenas declives naturais do terreno, sulcos de água seca ou cicatrizes da própria rocha. Uma equipe de investigadores decidiu recolher imagens brutas de satélite combinadas com varrimento a laser em 3D e inseriu-as num modelo de aprendizagem profunda treinado para reconhecer geometrias artificiais apagadas. E adivinha só o resultado, cara? A IA descobriu de uma vez mais de 300 novos geóglifos que a humanidade nunca tinha visto antes. Figuras inteiras de rituais e animais que estiveram ali a olhar para nós durante 2 milênios, mas que os nossos cérebros descartavam o padrão por estar demasiado desgastado para nossa percepção biológica. O que a IA descobriu na Itália entra no território dos milagres arqueológicos. Quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção no ano 79 d.C., não destruiu apenas a Pompeia. Na cidade vizinha Herculano, uma biblioteca inteira de rolos de papiro foi soterrada por gases e cinzas a centenas de graus de temperatura. Mas os pergaminhos não viraram cinza, eles foram carbonizados e transformaram-se literalmente em rolos de carvão maciço e quebradiço. Os historiadores passaram os últimos séculos a tentar abrir estes rolos, mas sempre que alguém tentava desenrolar um papiro físico, ele se desintegrava instantaneamente em poeira. O conhecimento de filósofos clássicos estava trancado ali dentro, preservado, mas inacessível. Cientistas utilizaram tomografia de alta resolução por raio-x para escanear os rolos completamente fechados. Por fora vemos apenas carvão. Agora por dentro, a densidade de papiro queimado e a densidade de tinta antiga utilizada para escrever são quase idênticas. Para um olho humano, analisar a imagem crua do raio-x é apenas uma massa cinzenta borrada e caótica, mas uma IA foi treinada para detectar variações texturais e infinitesimais, micro-relevos deixados pela tinta quando secou no papiro há 2000 anos atrás. Sem que nenhuma mão humana tocasse na estrutura física do carvão, a máquina começou a desenrolar virtualmente o papiro e a extrair o texto escondido na escuridão profunda do rolo. E então, pela primeira vez em 2 milênios, a humanidade pôde ler as palavras de uma obra filosófica inédita que discutia os prazeres da vida, a comida e a música. A IA ressuscitou o pensamento de um filósofo sem violar a fragilidade do seu túmulo de carvão. Mas ler textos escritos por humanos do passado é decifrar nossa própria linguagem. O verdadeiro território desconhecido começa quando a IA é apontada para criaturas vivas, que se comunicam numa frequência que a nossa ciência sempre considerou ser apenas um barulho estático sem sentido algum. Durante décadas, a biologia marinha gravou estes sons emitidos pelas baleias cachalotes nas profundezas do oceano. Os cientistas chamavam estes sons de padrões de cliques e codas. A teoria da ciência era de que estes estalos serviam apenas como um sonar biológico, simplificado para ecolocalização ou para identificar a que grupo familiar cada baleia pertencia, ou uma espécie de sinal sonoro rudimentar de identificação. Os ouvidos humanos escutavam aquilo e apenas conseguiam registrar um ruído bruto e repetitivo, semelhante ao som de estalar de dedos. Mas recentemente o projeto SETI simplesmente decidiu mudar totalmente a abordagem. Os investigadores recolheram milhares de horas de gravação destes cliques e alimentavam modelos de linguagem avançados, algoritmos com a mesma arquitetura matemática profunda que processa os textos que escreve no seu computador. Os cliques da baleia não são apenas sinais sonoros isolados. A IA detectou um alfabeto fonético perfeitamente estruturado. Ela provou que as baleias alteram o ritmo, a frequência, o tempo de pausa e a duração dos cliques dependendo do contexto social e de quem está ao seu redor. Existe uma estrutura gramatical complexa ali dentro que muda de significado se elas estão nadando em conjunto, caçando em águas profundas ou até amamentando os filhotes. Elas não estão apenas a emitir ruído, estão na verdade conversando numa estrutura linguística cuja complexidade a ciência julgava ser um exclusivo absoluto da espécie humana. Passamos gerações a gastar milhões de dólares à procura de sinais de vida inteligente no espaço sideral, enquanto uma inteligência artificial nos acabou de mostrar que existe uma civilização inteira a comunicar numa linguagem ultra complexa mesmo debaixo dos nossos barcos. Mas se traduzir animais parece perturbador pra você, o que cientistas da Universidade de Colômbia fizeram com as leis da física vai dar um nó no teu cérebro, cara. Eles colocaram uma IA para assistir a gravações do vídeo de movimento deste pêndulo duplo caótico. Este movimento é um dos problemas mais clássicos e difíceis da física porque é impossível de prever a longo prazo. Para o calcular, os
físicos usam equações baseadas nas leis de Newton, conservação de energia e variáveis geométricas tradicionais, como ângulos, massas e posições. Os pesquisadores entregaram apenas os dados visuais à IA e a fizeram apenas uma única pergunta: quantas variáveis são necessárias para descrever o que está a acontecer neste movimento? Eles não ensinaram física à máquina, não lhe deram nenhuma fórmula, nenhuma lei de Newton, absolutamente nada além disso. Os físicos humanos sabiam que a resposta correta da matemática era 4 variáveis: o ângulo e a velocidade de cada um dos 2 eixos metálicos. A IA simplesmente analisou o movimento e respondeu: na verdade, são necessárias 4,7 variáveis. Os cientistas ficaram estupefatos. O que significa uma fração de uma variável na física? Mas o verdadeiro choque surgiu quando tentaram traduzir as equações que a máquina desenvolveu sozinha para prever o movimento do pêndulo. As fórmulas de IA funcionavam na perfeição, previam o comportamento caótico do objeto com uma precisão milimétrica. Só que os físicos humanos simplesmente não conseguem compreender a lógica das fórmulas que a máquina criou. A IA olhou para a matéria e encontrou uma física alternativa, uma forma totalmente nova de descrever a mecânica do universo que funciona na perfeição, mas que a nossa mente biológica não possui os sentidos adequados para decifrar. Se a IA consegue curar infecções ignorando os dogmas da nossa medicina, ler o passado através de blocos de carvão e enxergar leis da natureza que nem sequer conseguimos traduzir, uma questão inevitável começa a se formar na mesa dos maiores pensadores do mundo. No fim das contas, meu nobre, o cenário que se desenha diante de todas essas descobertas é, acima de tudo, uma lição profunda de humildade para a nossa espécie. Passamos os últimos anos com o medo quase cinematográfico de que as máquinas ficassem inteligentes o suficiente para nos dominar ou até nos imitar. Mas o que esses avanços científicos estão a provar é algo muito mais profundo e existencial, cara. A IA não tá inventando uma realidade nova, ela não tá tentando criar magia do nada, ela está apenas nos provando que o universo ao nosso redor sempre foi infinitamente mais rico, interconectado, denso e cheio de segredos que a nossa biologia evolutiva nos permitiu perceber até hoje. A engenharia da natureza já tinha deixado todos os padrões prontos pra gente. A gramática complexa das baleias já ecoava nos oceanos. As respostas para o cancro já estavam desenhadas na geometria tridimensional das proteínas, e as leis alternativas da física já operavam em cada objeto que oscila ou cai no chão. Nós é que éramos cegos para os dados. E a verdadeira questão que se coloca agora não é o que a máquina vai fazer com o nosso futuro tecnológico. A questão é se a mente humana vai ser capaz de suportar o peso da verdade sobre a realidade que ela está começando a desenterrar. E pra você, meu nobre, o que é que você considera mais perturbador no meio disso tudo? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários, clique no botão de gostei, pelo amor de Deus, clica aqui no gostei, cara, meu Deus do céu. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para eu saber se você quer mais conteúdo densos e profundos como este por aqui, cara, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, eu vou ficando por aqui e até a próxima, meu nobre.